Olá, tudo bem? Davi aqui e chegou o momento tão aguardado pelos brasileiros, o UFC 283 aqui no Rio de Janeiro, o UFC Rio, segundo evento desse ano e com duas disputas de cinturão e dois brasileiros. Glover Teixeira, o Glovão da Massa, vai tentar retomar o cinturão contra Jamahal Hill e o Deiverson Figueiredo, Daiko, o Deus da Guerra, vai fazer a sua quarta luta com Brandon Moreno para unificar o cinturão. Além dessas duas lutas, temos vários outros brasileiros lutando também, bastante luta bacana, então nesse vídeo eu vou falar aqui sobre as lutas das preliminares iniciais e das preliminares. Vamos dar uma olhada então nos lutadores e ver como é que as bolsas esportivas estão tratando esse evento, estão tratando esses lutadores. Como é que estão as odds? Como podem ser as nossas estratégias para tirar uma grana nesse final de semana no UFC 283? Vamos para a tela então e vamos dar uma olhada. Mas primeiro, roda a vinheta. Estamos de volta, eu tenho certeza que você já deixou o seu like, né? Então agora sim, vamos para a tela. E a primeira luta das preliminares iniciais é uma luta do peso galo e já tem brasileiro. O brasileiro Simon Oliveira vai enfrentar o peruano Daniel Marcos. Deixa eu falar aqui primeiro do Simon. Ele tem 22 lutas na carreira, são 18 vitórias e 4 derrotas, 5 vitórias por nocaute, 11 por finalização e 2 por decisão. As suas 4 derrotas foram por pontos. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. Vai enfrentar o Daniel Soncora Marcos, que tem 13 lutas e 13 vitórias. Está invicto ainda na carreira. O Daniel Marcos são 7 vitórias por nocaute e 6 por finalização. Uma coisa importante aqui é que o brasileiro ele já lutou no UFC. Ele venceu um Contender Series em setembro de 2021 e ele estreou em janeiro de 2022 contra o Tony Gravely. Ele perdeu por pontos, mas ele já tirou das costas esse peso da estreia. O peruano venceu um Contender Series e ainda não estreou. Vai fazer a sua estreia agora, aqui no Brasil, contra um brasileiro, arena lotada, então pesa bastante para ele. O que a gente pode esperar dessa luta? A gente tem o peruano, que é um cara que tem muitas vitórias por nocaute, então é muito bom na trocação, mas nunca finalizou ninguém. Nunca foi finalizado também, mas é devido ao nível de competição, nunca enfrentou um grappler de altíssimo nível. O brasileiro tem a maior parte das suas vitórias no chão, mas também tem 5 nocautes na carreira, ou seja, ele sabe trocar porrada em pé também. O que eu espero para essa luta? O início de luta com uma trocação franca, são dois boxers muito bons, só que assim que surgir a oportunidade, o Simon vai fintar, vai levar essa luta para o chão e provavelmente vai finalizar o peruano por ali. Vamos para a segunda luta agora das preliminares iniciais. A segunda luta do card preliminar inicial é do peso pena feminino e mais uma vez temos um brasileiro, a Josiane Nunes, a Josi, vai enfrentar a francesa Zahra Ferne. Falar primeiro da brasileira, que tem 10 lutas na carreira, são 9 vitórias e 1 derrota. Das 9 vitórias, 7 são por nocaute, mão pesada da Josi, e 2 por pontos. A sua única derrota foi por pontos, a Josi que nunca foi finalizada e nunca foi nocauteada. A Josi tem 2 lutas no UFC e 2 vitórias. Ela nocauteou a Bia Malek na estreia e depois venceu por decisão a Ramona Pascual em fevereiro do ano passado. A francesa tem 10 lutas na carreira, são 6 vitórias e 4 derrotas, 4 vitórias por nocaute também, 2 por pontos, perdeu 2 por pontos também, foi finalizado uma vez e nocauteado uma vez, então nós temos 2 mulheres aqui que são nocauteadoras. A francesa também já tem 2 lutas no UFC, só que são 2 derrotas, perdeu para Megan Anderson por finalização e foi nocauteado pela Felicia Spencer em fevereiro de 2020. Bom, são 2 trocadoras muito boas, 2 strikers excelentes, só que a Josiane é um pouco mais refinada tecnicamente e pesa contra a francesa também o tempão que ela já está sem lutar. Provavelmente vai ser uma luta em pé, toda na trocação, e a mão pesada da Josiane deve entrar, ela deve nocautear a francesa.
O mercado tá dando uma odd de 1,18 para Josiane, uma das maiores favoritas da noite, é super favorita, contra uma odd de 5,5 da francesa. Esperamos que realmente se confirme isso, né? Bora para a terceira luta. Terceira luta da noite, luta do peso meio-médio, terceiro brasileiro no octógono. O brasileiro Warlley Alves vai enfrentar o dinamarquês Nicolas Dalby. Falar um pouquinho primeiro do Warlley Alves, ele tem 19 lutas na carreira, são 14 vitórias e 5 derrotas. Das 14 vitórias, são 4 por nocaute, 6 por finalização e 4 por pontos. Das suas 5 derrotas, ele foi nocauteado 2 vezes, finalizado 1 vez e perdeu 2 por pontos também. O Warlley Alves, que nas últimas 5 lutas tem 2 vitórias apenas e 3 derrotas. Ele está bem inconstante desde 2008. Perdeu para o James Krause e venceu o Sérgio Moraes. Perdeu para o Randy Brown, venceu o Munir Lazzez, perdeu para o Jeremiah Wells. Então ele está nesse perde-ganha, perde-ganha. Se ele manter essa estatística, ele deve ganhar essa luta. Mas é claro que isso não é base para a gente analisar. Ele vai enfrentar o Nicolas Dalby, que tem 24 lutas na carreira. São 20 vitórias e 4 derrotas, 10 vitórias por ponto, 6 por nocaute e 4 por finalização. Todas as suas 4 derrotas foram por decisão, foram por pontos. Lembrando que ele tem um empate e 2 no contests, o Nicolas Dalby, que vem de vitória na última luta, que ele ganhou por pontos, como ele sempre faz, contra o Cláudio Silva. Nas últimas 5 lutas ele tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 no contest. Nessa luta o mercado está dando um leve favoritismo para o Warlley Alves, odd de 1,86 contra 2,14 do Nicolas Dalby. Deve ser uma luta bem equilibrada, bem travada ali na trocação e deve ser decidida por pontos. Vamos esperar que realmente o Warlley confirme esse leve favoritismo e leve essa luta por pontos. Vamos para mais uma luta? Bora lá! Quarta luta da noite, quarto brasileiro no octógono. Tá legal isso, né? Luta do peso leve agora. Nós temos o brasileiro Ismael Marreta, o Ismael Bonfim, contra o americano Terence McKinney. Falar primeiro aqui do Ismael Bonfim. 21 lutas na carreira, são 18 vitórias e 3 derrotas. Das suas 18 vitórias, 8 foram por nocaute, 4 por finalização e 6 foram por pontos. As suas 3 derrotas foram por finalização, que mostra que o Marreta não tem o melhor chão do mundo. O Marretinha, ele venceu um Contender Series e vai fazer a sua estreia agora no UFC. Importante lembrar que apesar de um nível de competição um pouco mais baixo, o Ismael Marreta vem com 12 vitórias seguidas na carreira, dentro do Shooto Brasil, do First Sunset, Federal Fight, 2 lutas no LFA e a luta do Contender Series. Vai enfrentar o Terence McKinney, que tem 17 lutas na carreira, são 13 vitórias e 4 derrotas, 5 vitórias por nocaute, 8 por finalização, nunca venceu ninguém por pontos. Suas 4 derrotas foram 3 por nocaute e 1 por finalização, nunca perdeu por pontos também. Ou seja, o americano T-Rex, em 17 lutas, ele em nenhuma delas ele foi até o final, ou seja, todas as lutas dele terminaram antes do suar do gongo. E olha só que dado interessante, as últimas 8 lutas dele terminaram no primeiro round, ou seja, é um cara que entra no ringue e vai para matar ou morrer. E dessas 8 lutas, 6 ele venceu, ou seja, é um cara que quando soa o gongo, ele vai para cima para arrancar uma cabeça. Tem 4 lutas no UFC, 3 vitórias e 1 derrota, a última luta dele ele venceu o Eric Gonzalez por finalização com 2 minutos de luta. Nessa luta aqui, o americano é levemente favorito com odd de 1,85 contra 2,12 do brasileiro. O americano deve vir para cima com tudo, já assim que soar o gongo, vai querer terminar essa luta logo ali no começo com um nocaute ou uma finalização. Só que a mão do Marretinha é perigosa também, a mão do Ismael é pesada, então essa luta não deve durar muito tempo. Tá? O McKinney vai vir para cima, pode tomar alguns golpes fortes de encontro. Essa luta deve acabar bem rápido. Esperamos que com vitória do brasileiro, mas sinceramente eu acho que o americano leva essa. Vamos para a próxima? Tá legal ver um monte de brasileiro lutando? Então bora para mais um. Luta do peso galo agora, o brasileiro Luan Lacerda contra o americano Corey Stamann. Falar primeiro aqui do Luan Lacerda, tem 13 lutas na carreira, 12 vitórias e só uma derrota. Das 12 vitórias, 10 foram por finalização e 2 por pontos. Sua única derrota foi por finalização também. Ele que vem do LFA vai fazer a sua estreia agora no UFC
e vai enfrentar o espartano Corey Stamann, que tem 26 lutas na carreira, são 20 vitórias, 5 derrotas e um empate. Das suas 20 vitórias, 7 apenas por nocaute, 2 por finalização e 11 por pontos. Perdeu 2 por finalização e 3 por pontos. Ele que não vem de uma sequência muito boa, ele tem só 2 vitórias nas últimas 5 lutas, chegou a enfileirar 3 derrotas seguidas. Claro que foram para nomes como o Jimmy Rivera, o Dvalishvili e o Said Nurmagomedov, e na última luta ele se recuperou, vencendo o Ed Wineland por nocaute, e vai tentar agora a sua segunda vitória seguida. Nessa luta aqui o mercado tá dando um super favoritismo pro americano, com a odd de 1,30 contra a odd 4 do brasileiro. Só que vale lembrar que o brasileiro tem um chão perigosíssimo e pode finalizar essa luta, caso o Corey Stamann dê algum vacilo e deixe ele levar essa luta para o chão. Então, para mim é uma odd que não justifica estar tão alta. Claro, ele é estreante, nunca enfrentou esse nível de competição. Corey Stamann já é um cara mais experimentado, já é um cara mais experiente, vai saber controlar essa luta ali, mas eu acho que essa odd aí tá baixa demais para o Corey e alta demais para o brasileiro, hein? Vou ficar de olho nessa luta. Bora para a próxima. E a última luta das preliminares iniciais tem mais um brasileiro, tem o Jailton Almeida, o Jailton Malhadinho, contra o russo Shamil Abdurakhimov, luta pelo peso pesado. Vamos falar primeiro do brasileiro aqui, Jailton Malhadinho, 19 lutas na carreira, são 17 vitórias e 2 derrotas. Das 17 vitórias, 11 por finalização. Jailton Malhadinho, que luta muito bem no peso pesado e no meio pesado. Tá? Essa luta ele vai fazer pelo pesado, onde ele está passando o rodo, fazendo o que quer com os meninos lá. São 6 vitórias por nocaute, 11 por finalização e nenhuma por pontos. Suas duas derrotas foram uma por nocaute e uma por pontos. Jailton Malhadinho, que venceu um Contender Series em 2021, tem 3 lutas no UFC, 3 vitórias. Uma por nocaute contra o Danilo Marques e 2 por finalização, Parker Porter e o Anton Turkalj na última luta, que foi em setembro do ano passado. Vai enfrentar o Abdurakhimov, o russo do Daguestão, que tem 27 lutas na carreira, são 20 vitórias e 7 derrotas, 9 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 7 por pontos. Suas 7 derrotas foram 5 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Ele que vem de 3 derrotas seguidas, tem 3 vitórias nas últimas 6 lutas, mas vem de 3 derrotas seguidas. Foi nocauteado pelo Curtis Blades, foi nocauteado pelo Chris Daukaus e foi nocauteado pelo Sergey Pavlovich. Esse é o Shamil Abdurakhimov. Bom, as odds nessa luta estão dando 1,10 para o Jailton Malhadinho e 8,6 para o Abdurakhimov, ou seja, o mercado espera um atropelo do Jailton Malhadinho, e eu também espero esse atropelo. Ele deve conectar uns golpes fortes em cima, assim que o Shamil pender ou tombar para o lado, ele vai para as costas e finaliza essa luta, que é a especialidade da casa. Muito confiante aqui no Jailton Malhadinho. Essas foram as lutas das preliminares iniciais, tá? Começa às 8 horas da noite, tem previsão para terminar às 22 horas, porque às 22 horas começa o card preliminar de verdade. E aí, vamos falar dessas lutas do card preliminar agora. Bora lá! A primeira luta do card preliminar é uma luta do peso meio-médio. O brasileiro Gabriel Bonfim vai enfrentar o tunísio Mounir Lazzez. Falar primeiro aqui do Gabriel Bonfim. 13 lutas e 13 vitórias, 10 por finalização, 3 por nocaute. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, nunca perdeu por pontos, está invicto na carreira. O Gabriel, ele que venceu um Contender Series em setembro do ano passado, vai fazer a sua estreia agora contra o Mounir Lazzez, que tem 13 lutas na carreira, são 11 vitórias e 2 derrotas, 11 vitórias por nocaute, 3 por decisão. Suas 2 derrotas foram uma por nocaute e uma por decisão. Ele que já tem 3 lutas no UFC, são 2 vitórias e 1 derrota, vem de vitória contra o Enguilusa, venceu por pontos. Antes disso, foi nocauteado pelo Arley Alves e, antes disso ainda, estreou com vitória sobre o Abdul Razak Al-Hassan, que a gente viu lutar semana passada, inclusive. Essa luta, o favoritismo é do brasileiro por odds de 1,60 contra 2,54 do lutador da Tunísia. O brasileiro que tem um chão muito perigoso e muito bom mesmo, deve conectar uns golpes em pé e vai usar esses golpes conectados só para fintar. Pode até receber alguns golpes duros em pé também,
mas ele vai usar isso para fintar, encurtar essa luta, levar para o chão, e lá no chão é a especialidade da casa, ele deve finalizar essa luta lá. Eu acredito nisso, não acredito muito que o Tunísio consiga resistir muito ali no solo, então o brasileiro deve levar essa por finalização. Vamos para a segunda luta do card preliminar. A segunda luta do card preliminar é uma luta do peso leve, são dois brasileiros agora, Thiago Moisés contra o Melquizael Costa. Falar primeiro do Thiago Moisés, que tem 22 lutas na carreira, são 16 vitórias e 6 derrotas, 3 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 6 por pontos. Suas derrotas foram 1 por nocaute, 1 por finalização e 4 por pontos. Thiago Moisés, que nas últimas 5 lutas tem 3 vitórias, vem de vitória contra o Christos Diakos, que ele finalizou com 3 minutos do primeiro round, vai enfrentar um outro brasileiro, Melquizael Costa, ou Melk, que tem 24 lutas na carreira, 19 vitórias e 5 derrotas, são 7 vitórias por nocaute, 6 por finalização e 6 por pontos. Suas derrotas, 1 nocaute, 1 finalização e 3 por pontos. Atleta da Shootbox, que vem do LFA e está estreando agora no UFC, mas vem de 2 vitórias seguidas, o Melquizael Costa, o Melk. Essa daqui o mercado está dando um super favoritismo para o Thiago Moisés também, odd de 1,26 contra 4,30 do Melk, que é o estreante, nunca enfrentou esse nível de competição na carreira, vai fazer sua primeira luta em alto nível agora. É estreante, casa cheia, deve sentir a pressão, não deve dar muito trabalho para o Thiago Moisés, que deve finalizar ou vencer essa luta por pontos com tranquilidade. Bora para a próxima luta. É brasileiro que você quer? Então toma mais 2 brasileiros aqui lutando no peso médio. Luta de super-heróis, hein? Gregory Rodrigues, o Gregory Robocop, contra Bruno Ferreira, o Bruno Huck. Vamos falar primeiro do Robocop aqui, que tem 17 vitórias na carreira, são 13 vitórias e 4 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 2 por pontos. Suas derrotas são 2 por nocaute e 2 por finalização. O Gregory Robocop, que já tem 5 lutas no UFC, são 4 vitórias e só 1 derrota. Perdeu para o Armin Petrosyan por decisão dividida, uma luta bem contestada, viu? Mas vem de 2 vitórias seguidas, venceu Julian Marques em junho de 2022 por nocaute e venceu na última luta em setembro de 2022 Tidi Njokuani, ele nocauteou também. Vai enfrentar o Bruno Ferreira, o Hulk, que tem 9 vitórias e nenhuma derrota, 6 vitórias por nocaute, 3 por finalização. Nunca levou uma luta até o final. Das suas 9 vitórias, 7 foram no primeiro round. Ele que vem de um Dana White Contender Series também em setembro do ano passado. É um cara extremamente forte, musculoso e tem um soco que mata uma pessoa, cara. Essa luta aqui é o seguinte, o Robocop é favorito com a odd 1.33 contra 3,45 do Hulk. Só que eu particularmente acredito que o Hulk vai dar um soco que vai fazer o Robocop dormir até amanhã. O cara é muito forte, ele tem uma mão extremamente pesada. Tudo bem, o Robocop é mais experiente, já está no UFC há um tempo, tem uma rodagem maior, sabe se defender, sabe esquivar, também tem uma mão muito pesada, mas eu acredito que o Hulk só precisa de um soco para derrubar, então aqui a gente tem uma odd bem de valor para trabalhar num back Hulk aqui, hein? Mais uma luta do card preliminar? Bora lá! E a última luta do card preliminar é uma luta do meio pesado. Nós temos o veteraníssimo lenda Maurício Shogun Rua contra Ihor Potieria, ucraniano casca grossa também. Mas vamos falar primeiro do Shogun aqui. O Shogun que vem do Pride, que foi comprado pelo UFC e aí ele veio para o UFC. Então ele está no UFC desde 2007, quando o Pride foi adquirido pelo UFC. Desde 2007, o Shogun luta no UFC, um dos lutadores mais antigos, um dos funcionários mais antigos em atividade. Shogun que tem 41 anos já, são 27 vitórias, 13 derrotas e 1 empate. Das suas 27 vitórias, 21 foram por nocaute, 1 por finalização e 5 por pontos. As suas derrotas foram 6 por nocaute, 3 por finalização e 4 por pontos. O Shogun que vem de 2 derrotas, Paul Craig em novembro de 2020 e o Vince Sampro, que ele perdeu por pontos em maio de 2022. Vai enfrentar o garoto Ihor Potieria, The Duelist, ucraniano que tem 21 lutas na carreira, 18 vitórias e 3 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 6 por finalização
e 4 por pontos. Suas derrotas foram 2 por nocaute e 1 por pontos. O Ihor que vem de derrota também para o Nicolai Negumeriano na sua estreia no UFC, ele que participou de um Contender Series, vai para sua segunda luta na organização agora. O ucraniano está com a odd de 1,52 contra 2,84 para o Shogun. O mercado entende que o ucraniano deva vencer essa luta. É mais jovem, é mais forte, tem o queixo mais inteiro, não enfrentou tantas guerras quanto o Maurício Shogun já enfrentou, mas é importante lembrar que o Shogun é um cara duro, é um cara que tem uma mão pesada, é um cara que ainda pode surpreender, mesmo estando com 41 anos e vindo de 2 derrotas. Mas eu realmente acho que o ucraniano deva levar essa. E essas foram as lutas das preliminares iniciais e do card preliminar. E aí, o que você acha dessas lutas? O que você acha que vai acontecer nessas lutas? Se tem alguma dúvida, tem algum comentário para fazer sobre alguma luta ou algum lutador? Deixa nos comentários aqui que a gente vai resenhando e pode até gravar um vídeo sobre a sua dúvida ou sobre o seu comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever, de ativar as notificações, fazer tudo aquilo lá. Um abraço e até o próximo vídeo onde a gente vai falar sobre as lutas do card principal. Não perca os...